Hoje eu quero falar com você que está passando por vários problemas ao mesmo tempo, né? Às vezes tem essas fases da vida que dá a impressão que é uma avalanche, né? Vem um problema, a hora que você acha que ele é grave, vem outro e mais outro, e daqui a pouco você está tendo que lidar com muitas coisas. Nessas situações, em todas na verdade, o que mais gera sofrimento nas pessoas é a falta de clareza. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu posso fazer, que caminho que eu devo tomar, e aí essa falta de clareza que vai torturando a gente emocionalmente. E se você está numa situação dessa, tudo que você não tem para desperdiçar é energia. Não pode desperdiçar energia com nada que não contribua para sair dessa situação. E o que mais desperdiça energia é tentar descobrir quem é o culpado por essa situação. Você vai perder um tempão, vai perder muita energia, e mesmo que você descubra um culpado, convença todo mundo que aquela pessoa é a culpada, isso não vai resolver o problema. E aí você ainda vai ter que lidar com o problema com menos energia. E às vezes com menos tempo. Então, o foco deve ser o quê? Desenhar cenários. Vamos entender a situação que a gente está e vamos tentar desenhar os cenários. Só que você não vive sozinho. Às vezes, todos esses problemas que você está enfrentando envolvem a sua família. Às vezes envolve a sua equipe. De qualquer forma, você precisa desenhar cenários. E aí, envolver as pessoas nisso, para que todo mundo esteja engajado. Senão, você vai ficar como a voz solitária no deserto, querendo resolver tudo sozinho. Não funciona, né? Então, envolva as pessoas. E para envolver as pessoas, qual é o cuidado que a gente tem que ter? É de não julgar. Deixa que todos falem, todos tragam seus cenários, todos tragam alternativas, sem julgamento. Só compilando esses cenários. E aí depois que tudo tiver exposto, todo mundo já falou, aí vamos escolher o melhor. E nessa de escolher o melhor, qual é o melhor cenário que a gente vai adotar para seguir, tem uma outra cautela. Não espere um cenário que resolva todos os problemas ao mesmo tempo ou um problema por inteiro. Tenta lembrar de uma situação comum que é quando você viaja, quando você está numa estrada. Você pode fazer uma viagem de 3.000 quilômetros, mas você não enxerga os 3.000 quilômetros desde quando você sai. Talvez você vá enxergando de 30 em 30, né? Mas a hora que você percorre os primeiros 30, você já enxerga os próximos. E aí você vai ajustando. O problema é que se você esperar enxergar os 3.000, você não sai do lugar. E aí, aquela tortura emocional que eu falei, da falta de clareza, volta à tona com força. Então, desenhar cenários envolvendo as pessoas, sem julgamento, e escolher o melhor. Aí, uma vez escolhido o cenário, né, desenhou o caminho que vai seguir, aí é uma questão de elencar as tarefas, né, fazer a lista das tarefas que vão fazer com que esse cenário aconteça. Então, traçar tarefas, as atividades e mapear os obstáculos que esse cenário traz, né? Sempre tem isso. Qual é a atividade que eu preciso fazer para cumprir com esse cenário e quais obstáculos ele traz. Depois, distribuir e priorizar tarefas. Aí você vai falar assim para mim, Caio, a coisa tá tão complicada, tá tão difícil que eu não sei nem por onde começar. Então comece. Escolhe qualquer uma delas e comece, que eu te garanto que a prioridade vai aparecer. Você começa a fazer uma coisa, dali a pouco alguma coisa grita e você percebe qual é a prioridade. Não tem problema. Vai assumindo a prioridade e vai distribuindo as tarefas, né? Você também pode ter a seguinte dificuldade. Você pode pensar assim, poxa, mas os obstáculos são muito complicados, Caio. Como que você lida com os obstáculos? Você faz o seguinte, você pensa, o que eu posso fazer para evitá-los? Se você encontrar, você faz. Se você chegar à conclusão que os obstáculos são inevitáveis, então você pode pensar, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance para minimizar os efeitos desses obstáculos? E se você chegar à conclusão que eles são mesmo inevitáveis e não tem nada que você possa fazer, então aceita, simplesmente aceita que isso não está nas suas mãos e automaticamente, o quanto antes, direciona a sua energia, o seu tempo, o seu foco para aquelas atividades que você pode fazer. O que você não pode, como diriam os antigos, o que não tem remédio, remediado está. Então, a questão é não ficar parado, já que isso eu não posso fazer, não vou fazer nada. Não, foca naquilo que você pode fazer. Lembrando que você não precisa fazer tudo sozinho.
Às vezes você fica esperando que as pessoas percebam o que precisa ser feito e façam por iniciativa própria. E se as pessoas não percebem, você se sobrecarrega. Não dependa da maturidade dos outros. Se você percebe mais que os outros, chame cada um para fazer aquilo que pode, aquilo que vai ajudar. Às vezes as pessoas não se oferecem para fazer porque não sabem nem no que elas podem ajudar. E às vezes são só sem iniciativa mesmo, mas não dependa da maturidade dos outros, né? Organize e pelo menos peça. Você pode obter a recusa, né? Mas pelo menos não fique dependendo da percepção dos outros. Convoque as pessoas para te ajudar. Uma outra situação que é importante de considerar é que, às vezes, você não é a pessoa que decide. Seja na família, seja na equipe, você pode não ser a pessoa que decide, mas pode ser a pessoa que converge. Eu costumo usar o exemplo da lente, né? Quando você quer fazer uma fogueira, você pode pegar gravetos e ficar ali atritando por horas e talvez nem consiga. Mas se você tiver acesso a uma lente, você vai conseguir convergir todos os raios do sol, todos não, né? Alguns raios num único ponto e aí você incendeia com muita facilidade. E nessas situações é a mesma coisa. Você pode não ser a pessoa que toma a decisão, mas pode trazer a direção para todos, para que todos foquem num único ponto. E aí você deixa a coisa pronta para quem toma a decisão só seguir em frente. E para isso, não podemos desconsiderar a comunicação. A comunicação é sempre importante. E eu gosto de pensar como um GPS. Quando você vai usar o GPS para chegar em algum lugar, você coloca o endereço e ele te mostra o ponto que você quer chegar, o ponto que você está e o caminho entre eles. Ele não fica te perguntando se você foi um bom aluno na escola, se quando você era criança você respeitava os mais velhos. Ele não te pergunta nem o que você fez ontem. É só daqui para frente. Então, qual é o nosso destino comum, onde queremos chegar e o que vamos fazer para chegar lá. E não ficar discutindo coisas que orbitam em torno da família ou da equipe, mas que não são para esse momento, né? Que não resolvem agora. Pode ser que a pessoa que decida, aquela que tem o poder da decisão, né? A que decide no final das contas, ela esteja tão obcecada pelo caminho dela que ela não vai nem ouvir outros caminhos. E se você ficar discordando desse caminho, vai virar só uma briga e você não vai conseguir ter esse papel de convergência. Então aí o que você faz? Fala, ok, vamos seguir por este seu caminho, que você diz que vai funcionar, mas vamos colocar um prazo? Porque se ele não funcionar até esse prazo, a gente vai ter condição de achar um caminho alternativo. Pode ser uma forma de lidar. Porque realmente quem decide, normalmente é quem tem a maior responsabilidade. E é difícil para essa pessoa ouvir todas as opiniões, decidir com base em caminhos alternativos que ele não conhece, que usam recursos que ele não conhece. Então, vamos respeitar esse momento da pessoa, essa dificuldade que vem da responsabilidade, mas vamos colocar um prazo e depois disso vamos unir forças para sair dessa situação. Também não se esqueça que, agora falando com você que é de fé, que a oração é um grande recurso. Não esqueça, faça suas orações, permita que Deus participe do seu dia a dia. Deus não quer participar de um pedaço do seu dia. Deus quer viver a sua vida inteira com você. E esse é um grande suporte. Então, conte com Deus. Tem uma frase da Joana de Ângeles que eu gosto muito e que me ajuda nessas situações, que diz assim: nem tudo está bem, mas tudo está certo. Eu acho essa frase muito verdadeira. Por mais dolorida que seja a situação que você está fazendo, ela tem um propósito. Fazendo não, né? Passando. Por mais dolorida que seja, ela tem um propósito. Quando esse propósito ficar claro, o sofrimento vai passar rapidamente. Você vai ver. Espero que esses comentários tenham te ajudado e que você saia dessa situação muito maior do que quando ela entrou. Um grande abraço.